passes energéticos que ligam a Antacarana. Quando você se conecta ao sagrado, é pela mente. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu entro em prece, prece é abertura para qualquer coisa, né? E aí, a partir do momento que eu vou pedir auxílio, que eu vou pedir proteção, eu faço uma oração. Pai, oração é falar. Nesse momento, né, eu vislumbro, consigo ver um grande sol, uma grande luz acima do meu chakra consciencial, acima do meu chakra da coroa, né? E essa luz começa a penetrar, aí você vai narrar a descida dessa luz, como a gente viu naquele videozinho, talvez na segunda aula já eu botei, né, como se ele estivesse penetrando. Aí você fala assim, olha só, chakra da coroa, chakra da testa, ajna, desceu pelas estruturas do maxilar, né? Aí aqui atrás ele já pegou, né, o bulbo cerebral, medula, tronco encefálico, aí começou. Ao mesmo tempo que ele está descendo aqui na frente, está descendo aqui atrás, está tomando conta de você. Aí você vai, chakra da coroa, chakra da testa, ajna, laríngeo, desceu pelo ajna, desceu pela medula, né? Entrou no sushuma, e aí começa. Vai descendo, aí você vai canalizando, aí você vê a tua coluna e vai ver o fluxo de luz constante. Descendo, e à medida que ele vai encontrando um talo energético, desceu aqui, ó. Primeiro talo que ele vai encontrar é o quê? O cardíaco, jogou luz. Segundo, gastro, jogou luz. Terceiro, umbilical, jogou luz. Então, você mentaliza. Por isso que o mentalismo, eu fiquei aí uns 40 minutos só para falar do mentalismo, ele é muito importante, porque é através da ideoplastia que você trabalha. Quando a gente vai fazer um trabalho de cura à distância, eu conheço ela, eu fecho os olhos, ela está aqui na minha frente. Eu pego ela aqui e faço isso, ó. Eu tenho o registro dela aqui. Eu projeto pelo asna o registro dela aqui, ó, e limpo ela aqui, ó. Boto ela desse tamanho aqui, ó, e limpo ela. Limpo o chakra, energizo. É mental. Então isso chama-se ideoplastia. É você poder criar uma imagem mental, né? Quem fala bastante disso é o André Luiz, né? Os conceitos de criação mental, de forma-pensamento, da mesma forma que a gente às vezes estuda forma-pensamento ruim, você pode fazer uma forma-pensamento boa. Eu posso fazer uma forma-pensamento de amor e canalizar para alguém. E essa forma-pensamento ela vai lá nesse local e vai ficar ali, ó, pronta para imantar no campo áurico daquela pessoa. Na primeira oportunidade que ela entra em prece, peça auxílio, a imantação cola nela. Aí você fala assim, então peraí, tem uma pessoa que desencarnou e não está com nível de consciência. Manda prece, não imanta, mas fica ali. No primeiro lapso de consciência, aquela prece toda é imantada nela. Porque eu preciso da receptividade para a imantação. Né? Quando você trabalha na Umbanda, por exemplo, você não pode trabalhar com guia de plástico. Por que não? Porque o plástico não imanta. Tem que trabalhar com pedra, porcelana, cristal. Sair do exemplo mental para um exemplo físico, na Umbanda. Né? Por exemplo, quando o caboclo grita lá, não pode assar. Não. Ele está chamando o quê? Os elementais. Através daquele... Normalmente o caboclo, quando termina o grito dele, sempre termina... Quando o preto velho pega lá uma cachimbada, né? E joga em cima do consulente lá, da pessoa que está... Quem está usando a fumaça para quê? Para dissipar energia mal qualificada. Precisa disso? Não. Dá para fazer mentalmente? Dá. Mas às vezes o consulente que está ali não ia entender. Já pensou? Você vai ganhar um passe, aí tu senta lá, a pessoa fica na tua frente, acabou a sessão. Que porcaria, cara! Por que a gente dá passe? Passe é percorrer as mãos no campo energético da pessoa. Eu não preciso dar passe. Mas você não tem a coreografia? Então, eu te diria que quando o preto velho dá a cachimbada, ou o caboclo dá o grito, é a mesma coisa, é uma coreografia para fazer o paciente acreditar. Porque ele não, sozinho, né? Imagina, você vai no local, pode sentar aí. Senta. Escuta a música. O espírito dela trabalhando pra caramba, limpando você. E os médicos todos ali na frente, parados, só doando ectoplasma, mas ninguém fala nada. Aí passa 30 minutos, muito obrigado, vocês foram todos atendidos. Que centro fraco, cara. Eu fui lá, só escutei. Eu fui lá em casa escutando música. A gente não precisa disso. Então é a mesma coisa.
O centro espírita tem a coreografia do passe, né? A Umbanda tem a coreografia, né, do charuto, de não sei o que lá. Tem muito animismo na Umbanda, tem muito médium que às vezes a entidade está a 3, 4, 5 metros dele e ele está pulando uma pipoca. Tá? Animismo puro. Tá? Normalmente quando eu coordeno a missa de trabalho, de Umbanda e tal, médium, vem cá, pessoal, só para você saber, a entidade está quase 5 metros de você, para de interpretar equivocadamente essa energia. Por quê? Quando o médium não tem o domínio da consciência, da incorporação, o que acontece? Ele sente a taquicardia, ele sente um fluxo mental de informação, né? Ele sente a presença, mas ele não sabe interpretar. Aí ele, né, usa, às vezes, a mímica, porque ele viu um outro cara fazer, e ele passa a fazer igual. Por isso que muita gente critica a Umbanda ou critica o Candomblé, dizendo que é animismo, é porque o médium é mal trabalhado, o médium é mal preparado. Os médios que são bem preparados, tu nem nota que ele está incorporado. O cara incorpora, a alteração, às vezes, de voz é zero, mínima. Aí ele está ali, às vezes, com o caboclo, com o preto velho. O preto velho é que é mais difícil. Por quê? Porque o preto velho trabalha em desmanche de magia negra, trabalha com coisas densas, então ele precisa puxar energia telúrica. Então é muito difícil para o médium manter a coluna reta. Dói, mas não dói pouco não, dói muito. Então você curva, né, para baixo ou tem que trabalhar sentado. Por quê? Porque a quantidade de fluxo denso de energia que você está puxando pelo teu chakra da base é muito grande. Aí você fala assim, então é por isso que o preto velho curva. Então nada é por acaso. E cada religião tem o seu ritual. Se você for no budismo, ele tem os rituais das tigelas. Se você for no hinduísmo, no templo Hare Krishna, eles têm lá os rituais deles também, né? De deitar, tem algumas entidades, né, que são referências de Krishna, né, de vários, entre aspas, deuses. Deus só tem um, tá? Mas eles têm referências de energias, como são os orixás. O orixá não é pessoa. O orixá nunca... Né? Oxalá é Jesus. Isso é ignorância. Oxalá é Jesus. Ogum é São Jorge. Né? Dom Sebastião não é Oxóssi. Isso é besteira. É porque a gente não entende e busca uma referência. Por quê? O que é um orixá? Um orixá é uma energia imantada de Deus. É um poder vibracional. Ninguém incorpora orixá. Tanto é que quando você tem centro sério, quando o cara faz uma incorporação de um orixá, entre aspas, de uma vibração que está autorizada a se apresentar com aquele nome de falange, daquela egrégora, ele não fala. Porque é uma energia. Aí ele fala assim, pô, mas peraí, eu fui lá no... O cara incorporou lá o Ogum, e começou a andar de cavalo, com a espada, animismo. Então a gente começa a ver que cada vez mais as pessoas têm que estudar para não fazer besteira. Antigamente no índio o cara vai... Aquele som tem um porquê. Quando o índio fala... Isso é um mantra. É um mantra que ecoa. E detalhe, dança na chuva. Sabe que besteira? Não é besteira não. Eles fazem, né, através da sonorização, a invocação de elementais e atrai cúmulos nimbus e bota para chover. Né? Teve um presidente uma vez que ele falou que ia chamar não sei quem, xamã, né, para poder chover no Nordeste e tal, mas eu acho que a fé dele era muito baixa, não conseguiu não. Então você começa a ver o seguinte, nada é besteira. Às vezes a gente tem mania, que a gente estudou, leu 4, 5 livros, acha que, isso aqui que é a minha religião é melhor. Aquela ali é besteira, isso não tem nada que é besteira. O sobrinho da avó, tadinho, vocês já não estudaram lá que você não pode dar passe através do sopro? Então, a gente vai terminar 10 horas, mas eu queria fazer uma prática efetiva, a gente tem algumas pessoas para tratar. Então eu queria saber se vocês topam, a gente ainda continua, né? Eu solicito que vocês leiam, porque eu estou falando coisas que na realidade são referências. Chácara do umbigo, eu vou tirar principalmente o amarelo, lembrando, tá? Constipação, né? O umbigo vai pegar toda a cavidade abdominal. Então pessoas com problema de digestão, está sempre ligado ao chakra acima e o chakra abaixo. O chakra do umbigo e o chakra, né, do plexo. Problemas intestinais, tal, tá tudo ligado aí. O Meng-Men, né, o posterior do umbigo. Chakra do baço, né? Por que o chakra do baço é muito importante para a espiritualidade? Porque ele é o quê? Um filtro de sangue. Ele é uma usina que produz sangue filtrado.
Então, se há uma usina de produção de sangue filtrado, a quantidade de ectoplasma é muito alta. A quantidade de fluido vital utilizada é muito alta. Por isso que processos obsessivos quase sempre estão acoplados ao baço. Por quê? Porque o cara vai ali na energia onde está sendo produzida. Né? Problemas do baço vão gerar problemas seríssimos, né, na pessoa. Então, uma pessoa que tem um problema no baço, o nível baixo de imunidade, a produção de CD4, CD8, né, que são as timosinas, produzidas pelo timo, normalmente são baixas. A timosina T8, ela é como se fosse o batalhão de operações especiais do sistema imunológico. Né? Então, quando você baixa a tua imunidade, o que acontece? Você está passivo a receber qualquer tipo de ataque viral, né? Ou por bactéria. E toda vez que você se descontrola emocionalmente, ou você tem um rompante nos teus relacionamentos, um desequilíbrio qualquer, o que vai acontecer? O sistema imunológico vai assim. E aí, a partir desse momento, o cérebro produz uma enzimazinha chamada neuropeptídeo. Tá? Essa enzimazinha, ela é carreadora de informação. E o que acontece? Você produz os neuropeptídeos e faz conta de mágoa. Foram para a corrente sanguínea. As células, uma célula normal, na parte de fora do citoplasma aqui, ela tem receptores que captam essas enzimas, né? Esses receptores. O neuropeptídeo se acopla numa área receptora da célula, do citoplasma, e transmite a informação para dentro. Se a informação que você tem ali produzida no seu cérebro for uma informação de mágoa, você vai passar para esta célula a informação o quê? De densidade. A densidade faz o quê? Diminui o espectro dos elétrons, ou seja, perda de elétron. Então você está começando a adoecer. Então, quase sempre, quando você tem um problema emocional, né, se você olhar e pudesse fazer um raio-x da tua produção de enzimas e neurotransmissores, principalmente, você vai ver que eles têm uma informação que normalmente é mal qualificada, ou seja, uma informação que traz uma debilidade futura para você. Por quê? Porque ele vai se acoplar no citoplasma, nos receptores, ele vai passar essa informação para dentro do citoplasma, onde tem lá as organelas, né? Principalmente as mitocôndrias, são produtores de energia. E essa mitocôndria vai gerar um tipo de energia, né? Tipo de Krebs, tem vários sistemas que geram energia, e vai passar essa informação para dentro do núcleo da célula onde está o DNA. E você pode começar a deteriorar o DNA. Você pode começar a produzir um câncer naquele momento ali. Por quê? Ele rompe ponte de hidrogênio. Se você pegar, né, a cadeia do DNA, a estrutura, né, que se faz naquela escadinha, o que liga aquelas escadinhas são pontes de hidrogênio. E essa informação mal qualificada, como o hidrogênio não tem nem peso atômico 1, a gente fala, né, na tabela periódica, o hidrogênio é o peso atômico 1, mas não é menos de 1, é porque não tinha onde botar ele, aí botaram com 1, né, como diria aquele italiano, hidrogênio é filhote do éter, éter é aquele que eu não conheço, né? Então o que acontece? Os hidrogênios começam a se deteriorar. Então ele danifica as pontes de DNA, ele danifica as pontes de hidrogênio que vão qualificar o quê? O DNA. Aquele DNA começa a se replicar. Aí você tem o quê? Uma mitose, uma meiose, que seja passando uma informação que tem uma cadeia de DNA errada. E aí você pode estar o quê? Desenvolvendo um conceito viral. Por que o vírus não tem vacina para vírus? Porque o vírus vai para dentro do núcleo da célula. E ele altera a estrutura da cadeia de DNA. Por isso que o vírus, o HIV, não conseguiram ainda, por quê? Eles não conseguiram nada que conseguisse chegar lá dentro. Você sabe qual foi a parte? Foi uma pesquisa feita em 2010, que não foi quase divulgada, na Universidade de Oxford. Eles chegaram à conclusão que de todos os nossos sentidos que levam para o corpo, tem um sentido que chega muito rápido na informação, é o cheiro. Então eles fizeram, né, uma pessoa exalar um tipo de como se fosse uma coisa que combatesse um vírus, assim, bota aí, eu não sou médico, não sei dizer qual seria a propriedade, não é nem médico, farmacêutico, né, uma propriedade de um gás que atacasse diretamente um vírus. E eles verificaram que pela inalação eles conseguiam um resultado muito mais rápido para chegar dentro do núcleo da célula. Porque até hoje a ciência não consegue entender como é que o vírus, se apropriando do núcleo da célula, o que eu posso fazer para combater.
né? Porque as vacinas, elas atuam o quê? No entorno da célula, no citoplasma, tá? Ali nas organelas, mas elas não conseguem entrar. Por quê? Só quem adentra o núcleo da célula é uma informação transmitida por alguma organela do citoplasma. A gente fala assim, então eles ainda não inventaram um tipo de antídoto que qualifique, de repente, uma organela daquela lá, né? E aquela organela pega essa informação e joga para dentro do núcleo da célula para corrigir. Aí você fala assim, pô, Bechara, isso é biologia, claro. Você, quando começa a trabalhar com medicina holística, medicina energética, você tem que começar a entender esses sistemas. Por quê? Porque eu posso simplesmente estar trabalhando com um paciente de câncer e falar assim, tipo, o câncer é onde? O câncer é no esôfago dele, o câncer é no estômago dele. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos passar nesse momento o violeta elétrico para desestabilizar as pontes de hidrogênio que estruturam as células desse órgão dele. Aí você fala assim, opa, peraí, eu vou desestruturar, mas como o violeta elétrico tem uma propriedade de inteligência, de cognição, ele desestrutura, mas ao mesmo tempo ele já faz a recomposição. Está aqui, ó, está na mente. Aí você fala assim, então peraí, eu preciso crer para ver. Se eu for Tomé, não vai fazer nada. O conceito de Tomé é o quê? Eu tenho que ver para crer, não é assim? E hoje a gente sabe que é justamente ao contrário. E quem disse isso foi um cara lá do século XIX, Eliphas Levi, que escreveu um livrinho Dogma de Alta Magia. Ele fala assim, o verdadeiro mago, né? O mago de Stróvolos também fala isso. O verdadeiro pesquisador da alma, o verdadeiro buscador da verdade, não é aquele que vê para crer. É aquele que crê, e a partir da crença dele ele passa a ver, sentir, cheirar. Quando eu comecei a fazer o curso de cura prânica, Pranic Reiki, eu ficava impressionado, porque eu conheci pessoas que pegavam com a mão, rapaz, tá com chaca em depressão. Eu era espírita, já instrutor, ficava olhando assim, cara, é mentiroso. Ele pode com a mão perceber que tem um fluxo de energia ali. Mentira. Eu não acreditava, eu era cético. Aí eu fui fazer o curso. Aí eu comecei a trabalhar. Aí um belo dia eu tô, só de fazer isso aqui, aqui, a energia tá na minha mão. Eu comecei a botar a mão, peraí, eu tô sentindo. Ninguém tá me falando, eu tô sentindo a energia. Aí você fala assim, então, eu tenho que acreditar para perceber. Você já foi alguém já assistiu sessão de materialização do Centro Espírita? Coisas materializadas? É engraçado assim, o Frei Luiz, perto da casa da minha mãe, lá no Rio de Janeiro, ele é muito famoso. Durante a década de 80, eles faziam muitas materializações de coisas. E era impressionante, às vezes ia 1, 2 céticos, e na hora que o cético estava não acontecia nada. Parecia que era a prova. Na hora todo mundo com fé ali, acreditando para materializar um monte de coisa. Né? Não era truque não, hein? Que o Rudinho tinha que verificar o da grana, quem é que vai descobrir o farsante, não. É coisa real mesmo. O Frei Luiz é um centro seríssimo no Rio de Janeiro, de cura, de N trabalhos. E aí você fala assim, caramba, quando tinha 1, 2 céticos, eles quebravam a corrente de crença e de fé. Basta uma fruta podre para de repente contaminar o cesto de frutas inteiras. Não é assim? Então, às vezes, uma pessoa com falta de fé, ou mal estruturada para o trabalho, mal preparada para o trabalho, ela pode contaminar e romper uma corrente. Quando você trabalha com apometria, não em protocolo, como a gente trabalha aqui, quando você trabalha em apometria normal, como se trabalha em casa de Umbanda e em algumas outras casas espiritualistas, se um médium fragilizar a corrente, amigo, babou. Quantidade de mago negro, obsessor que vai atacar, e vai atacar um por um. Um por um. Aí você fala assim, caramba, então, ou eu entendo o que é uma corrente, e a força da corrente, ou eu não faço parte dela. Se você fizer parte de uma corrente, e se você for um elo frágil, o que eles vão fazer? As trevas, como diria Emmanuel, são extremamente coerentes, não duvideis delas. Ela sabe exatamente como te atacar, onde te atacar, quando te atacar. Então, se você é o elo fraco, sai dali. Hoje eu não estou preparado para o trabalho. Não entra na corrente, porque você pode colocar em risco todo o trabalho por causa de um cara. Vamos deixar um cara só, aqui, ó, um elo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Rompeu um elo, o que você fez? Abriu a corrente. Mesma coisa. Então, o trabalho mediúnico é um trabalho muito sério. É um trabalho que requer disciplina. É por isso que o Emmanuel falou assim, primeiro lugar, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina também.
Se você não tem essa disciplina, não se candidate ao trabalho mediúnico, porque você vai não só se prejudicar, mas você vai prejudicar um grupo inteiro. Você vai prejudicar o trabalho inteiro. Porque é um elinho frouxo, o restante é tudo forte, bonito, né? Arrojado, e um elo podre. É aquele elo ali que vai arrebentar, amigo. E aquele elo arrebentando fragiliza a entrada de irmãozinhos que, na realidade, sabem o que fazem, sabem como atacar, sabem como chegar lá. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, eu vou parar aqui, a gente está, né, no chakra sexual, basicamente. Eu teria ainda que falar do plexo, mas eu vou deixar o plexo para a próxima aula também. A gente podia fazer agora um trabalho prático. E eu precisaria da fotografia. Está no e-mail, né? Quem me passou? Eu teria que ter trazido, eu acho que não sei se eu trouxe para cá já. Eu não lembro onde está. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem alguma pergunta para fazer? Ou entendendo tudo ou não entendendo nada. Tá ficando louco. Falou tanta coisa aí que eu não estou entendendo nada. Tá claro? Vocês vão reparar o seguinte, educação é um processo cumulativo. Eu repito, para internalizar. Muitas coisas que eu repito, eu faço de propósito para você começar a entender que na realidade você precisa acreditar no trabalho, você precisa ter fé para o trabalho acontecer. Você precisa mentalizar, você precisa criar ideoplastia, você precisa conhecer os órgãos. Vamos falar de baço. Aí você fala, como é que é um baço? Um baço deve ser um triângulo. Não, é redondo. Não, o baço parece uma melancia. Se você não souber o que é um baço, vai lá na apostila, o baço é isso aqui, ó. Você fala, vamos trabalhar o baço. Olha para a pessoa, eu estou vendo o baço não. Ah, beleza. Olha o rim, estou vendo o rim ali. Ah, agora estou vendo o fígado. Estou vendo o pâncreas. Estou vendo o timo. Quando a pessoa fala, eu estou com o coração apertado. O coração, o músculo não fica apertando. É o timo que diminui. E quando o timo diminui, a quantidade de T8, de timosina produzida é muito baixa. E a timosina, lembrando, ela é o quê? O batalhão de operações especiais do sistema imunológico. Baixou a imunidade, amigo. Doença, vampirização, obsessão e vem embora. Tudo começa pela baixa imunidade. Caramba, então a gente tem que começar a olhar mais para o corpo e cuidar mais do nosso corpo, né? Ô, Bichara, o planeta está mudando a frequência, né? Uhum. Então, qual é a consequência na gente dessa... Porque nós estamos ligados na frequência do planeta, evidente, porque nós fazemos parte dele, né? Porque existe uma tese de que, inclusive, os nossos rins estão mudando... Existe uma teoria, não é espírita, é espiritualista, da fraternidade branca, que diz que, né, por exemplo, a relação intergaláctica, né, as outras galáxias, né, estão, vamos dizer assim, atuando muitos espíritos de outras galáxias, atuando no sistema solar do planeta e interagindo com os planetas do próprio sistema. O que está acontecendo? Determinadas pessoas, elas têm frequências que são mais propícias a serem trabalhadas em determinados horários, de acordo com as irradiações cósmicas. Quando você vai falar de astrologia, muita gente pensa que é besteira, mas não é não. No momento que você nasce, você é receptáculo de uma quantidade de informações e de raios cósmicos, porque não é só o Sol que emana neutrino, não é só o planeta Terra ou a Lua que emana irradiações. Todos os planetas do nosso sistema solar, eles emanam irradiações no momento em que você nasce. E você nasce exatamente naquele momento, por quê? Porque tem uma estrutura psíquica que comporta aquele momento. Por isso, quando você pega uma pessoa que estudou, por exemplo, a astrologia védica, né, eu fiquei impressionado quando eu fui assistir algumas aulas da astrologia védica, a seriedade que eles fazem. Você tem hoje boas astrólogas ou bons astrólogos que fazem um trabalho muito sério, que está ligado exatamente ao momento do teu nascimento, né? O que é o signo regente, quais são as relações que existem com o teu ascendente. Isso não é besteira. Por quê? Porque nós sofremos irradiações, ou seja, de acordo com o posicionamento do mês, o trabalho de translação da Terra, rotação é o eixo, né, dentro de si mesmo, nos 4 horas. E a translação é o quê? O ano, que é o tempo que a Terra demora
para orbitar sobre o Sol, né? Dependendo do ângulo que você esteja na translação, você tem o quê? Sol está aqui no centro, né? Então você tem outros planetas influenciando em radiações cósmicas. E ali, dependendo do ano que você nasceu, dependendo da estrutura psíquica que você tem, você sofre interferências, sim, é real, não é besteira. Então a gente tem que tomar muito... astrologia é besteira, é. Você, assim, atenção, você diz sempre, cuidado ao passar por uma poça d'água. O ônibus pode passar e jogar água, suja você. É besteira. Agora, aquele estudo, né, sério, que faz, né, os arcanos, né, os estereótipos, né, das frequências zodiacais, quais são as influências das interferências dos planetas, normalmente, profissionais sérios de astrologia são, sim, e devem ser respeitados. Porque tem correlação, sim. A gente ainda é muito primário para entender essas relações de afetação de energias cósmicas, né? Porque cada sistema solar emana sobre aquele encarnado, né, fluxos energéticos específicos para a psique dele. E de acordo com a hora que você nasce, o momento que você nasce, ou até o local que você nasce, tem, vamos dizer assim, irradiações que têm maior frequência ou menor frequência. Tá? Sabe o que está acontecendo? Eu não vou conseguir, porque está no meu WhatsApp, tem que ser passado para o meu e-mail. Passou o meu e-mail, eu teria que conectar aqui a internet, eu estou sem meu modem aqui. O que você precisa? Eu precisava da imagem da pessoa. O meu? Mas todo mundo será consegue ver? Vamos fazer um exercício se vocês estão criando bioplastia. A gente vai passar, me dá aqui a imagem de quem você quer que vai trabalhar aqui, o Lucas, quem você vai trabalhar? Vamos trabalhar o Lucas? Você que sabe. Então, Lucas é um menino de 10 anos, ele está com muita depressão. Eu já acessei o menino, tá? Apesar de não ter falado, eu acessei o menino, o problema dele não é dessa vida. Ele teria que fazer um trabalho de estruturação em apometria, ele tem que abrir frequência para trabalhar com o mental. Não é uma coisa de agora, né? Ele já vem com isso herdado. Só que, respondendo o que ele me perguntou, tem determinadas pessoas que em determinados horários estão acordando. 3h30 da manhã, o cara, durante uma semana, acorda 3h30, todo dia 3h30 estou acordando. Por quê? Naquele momento da mudança da composição da tua estrutura molecular do teu perispírito, você precisa estar em estado de consciência. Então você acorda, fica 5, 10 minutos acordado. Terceiro, quarto dia seguido, tu acorda tudo faz 4, caramba. Que aquele horário é o horário de frequência que você precisa ter consciência para transmutar teu fígado, teu rins, ou acoplar o tipo de vibração, ou dispersão de vibração na tua pineal, na tua pituitária, ou na tua tireoide ou paratireoide. Então, as glândulas e os plexos nervosos, eles são correlatos aos chakras. E eles são correlatos ao padrão vibracional, às vezes, do horário do planeta. Bechara, repete porque eu não gravei, eu vou gravar isso que eu vou colocar no vídeo. Fala de novo, vai. Do horário que acorda de madrugada. Por muitas vezes as pessoas acordam assim, durante um determinado tempo, 2 semanas, 1 semana, ou alguns dias mesmo seguido, eles acordam num determinado horário. Né? Aí você fala assim, poxa, mas por que eu estou sempre acordando nesse horário? Porque na realidade você precisa estar em estado de consciência para fazer uma transmutação, ou seja, você precisa receber um tipo de energia que para que possa acontecer a transmutação, que seja de uma glândula sua, de um tipo de plexo, né, da pineal, pituitária, qualquer glândula sua, endócrina, então você precisa de um estado de despertar de consciência para que aquilo ocorra, ou seja, você já recebeu os fluidos na hora que você estava desdobrado, só que para que você imante ele, você precisa da consciência. É igual quando você às vezes faz um estado contrário. Às vezes você recebe uma cirurgia, um passe num determinada casa espiritualista ou espírita, e às vezes você precisa desdobrar para que aquela energia que foi passada para você, que está imantada ali no teu campo áurico, ela seja o que é apropriada quando você desdobrar. Da mesma forma que isso acontece daqui para lá, ou seja, do plano físico para o plano espiritual, às vezes acontece de lá para cá. Você recebe uma imantação pelo plano espiritual, mas você precisa da sedimentação do impacto na matéria. Então você acorda sequencialmente durante 3, 4, 5 dias. Teve uma época que eu acordava quase que 2 meses seguidos, eu acordava sempre 15 para as 4. Mas era assim, impressionante, eu podia dormir a hora que for, 15 para as 4 eu acordava.
comecei a me questionar, por que está acontecendo isso? Aí eu comecei a estudar e entender isso, né? Porque eu recebi aquele fluido energético, né, desdobrado, mas eu preciso do impacto na matéria para fazer a transmutação. E a transmutação é o quê? Às vezes um pendículo da tua pineal, um pendículo da tua pituitária, um pendículo da tua gônada, sei lá, alguma coisa vai mudar, porque nós somos seres mutáveis. Como o planeta está mudando, o sistema solar está mudando, nós também temos que mudar para nos adaptarmos a essa nova realidade de frequência. Então, às vezes essa mutação, ela é para que você comporte uma frequência maior. Por isso que, né, você tem essas coincidências. Essa não é uma teoria espírita, é uma teoria espiritualista da fraternidade branca, né? Fraternidade branca, né, reza muita coisa com Rosa Cruz, reza muita coisa com os próprios maçons, que tem um nível de conhecimento muito bom também, né? Então existe aí uma egrégora toda que congrega esse tipo de teoria. O Kardec, quem estuda só Kardec, acaba não indo muito para essa área, né? Kardec se concentra mais na reforma íntima mesmo. Mas isso é uma teoria, uma hipótese que eu acho bastante viável e dá para entender, tá certo? Bom, a gente vai então agora tentar pegar a ideoplastia do menino. Eu não consigo... Alô, mãe? Como é que liga o bichinho aqui? Liga para mim. Bota a imagem dele aí. É um menino de 10 anos, está com depressão. Eu já acessei o menino. Ele não, tem uma imagem que tem o rosto dele. Ele é um menino que está vivenciando um processo de depuração kármica, mas as mazelas que ele está vivendo agora são mazelas necessárias de purga, mas que na realidade são de campo mental. Ou seja, a melhor forma de trabalhar ele talvez fosse realmente a apometria, tá? Porque vai abrir frequência e, de acordo com a misericórdia de Deus, e se houver permissão e ele tiver merecimento, ele pode zerar isso, né? E nós vivemos um momento no planeta que nós temos essa capacidade de transmutação e, por misericórdia divina, a gente transmuta karma. O que é transmutar karma? É você mostrar que o aprendizado se consolidou e você não precisa passar por um determinado tipo de expiação. Às vezes você vê, né, quando eu fiquei internado durante quase 4 meses no hospital, quando eu saí, um aluno meu, que era até do centro espírita, mas trabalhava no bando, falou para mim, o chefe do centro lá mandou te entregar isso aqui. Eram 2 cachimbos de barro e dentro do cachimbinho tinha ervas. Ele falou assim, ele sabe que você não é chegado a nenhum tipo de fumo e tal, e ele botou a erva aqui e foram para você fumar. E eu tomava dipirona diariamente, de 4 em 4 horas. Podia ser a hora que for, de 4 em 4 horas, alguém tinha que ir lá, porque eu acordava com a minha perna toda como se estivesse queimando, né? E tinha, assim, os desenhos ficou marcado como se fossem argolas, né? Como se fosse corrente. E aí esse senhor mandou, né, esse chefe do terreiro, me deu. Aí eu fumei os 2 cachimbos, né? No fé, minha mãe, agora virou macumbeiro. Agora que eu tô ferrada mesmo, não sei o que. Bom, resumo da história. No dia seguinte eu acordei minha mãe, tá na hora aqui do sou de pirona. Peraí, mãe, não tô sentindo dor. Resumo da história, a dor sumiu. Era uma dor de... Um voluntário agora aqui. Então vamos fazer o seguinte, já que não vamos ter projeção, então vamos para a prática. Alguém que se pudesse sentar aqui. Coitado. Bom, então o que a gente vai começar a entender? Qual é o nome do canal central que está dentro da medula espinhal? Sushumna. Sushumna. Qual é a função maior do Sushumna? Alimenta todos os O canal central que alimenta todos os talos energéticos, né? Lembrando, né, quando a gente tem aqui, ó, nessa região aqui, ó, né? Começa aqui o chakra da coroa, aqui vem, né, o cerebelo, o bulbo, aqui começa, né, na vértebra atlas, que é a que segura o crânio, né? Começa o tronco encefálico e entra, né, exatamente o Sushumna aqui. Ele está ligado desde esse momento aqui, ó, até mais ou menos a altura da pineal, que é mais ou menos por aqui, numa quase que bifurcação entre o chakra da testa, que é o Guru Chakra, e o Ajna, que é esse aqui, ó. Então, o que ele faz? Ele se junta aqui atrás, ó. Tá? Tem um chakra aqui, que é o Ajna, esse aqui, o outro chakra aqui. Então, ele se junta aqui, e aqui ele tem uma espécie de uma conexão que vai para medula.
pareando a medula tem o nervo vago, que desce acompanhando toda, né, a estrutura da coluna vertebral. Então o que acontece? Esse sushumna, ele é totalmente ligado ao nervo vago. Por isso que quando você tem um problema, normalmente no sushumna, de bloqueio energético, o que acontece? Essas irradiações, esses padrões vibratórios minúsculos e mínimos, como eles estão ligados ao nervo vago, eles começam a comprometer determinados órgãos, né? E o que acontece? Ele também flui exatamente o talo energético. Então quando você fala assim, poxa, qualquer problema que eu possa ter, tanto de captar energia consciencial, que é a energia elétrica, ou trazer de baixo para cima, pelo chakra da base, a energia magnética, tá? A energia magnética vem de baixo, a elétrica vem de cima. E aí forma o quê? Um campo eletromagnético, por quê? Temos eletricidade no cérebro, temos, né, a estrutura toda dos plexos nervosos, os nervos, então a gente realmente é um campo bioelétrico, tá certo? Então quando você recebe a energia de cima e recebe a energia de baixo, né, a força telúrica, o que normalmente o corpo entende? Que ele tem que unir e transmutar essa energia. Se você tiver predominância do chakra da base, vindo de baixo para cima, você pode se tornar até agressivo, né? Você vai ficar muito, vamos dizer assim, excitado, né, com um nível de atividade muito alta, mas você tem que saber controlar. Você fala assim, e quais são os centros de controle? O plexo, que é o centro da vontade, e o cardíaco. Então, normalmente, quando o pessoal fala assim, ah, Jesus era um ser humano normal? Sim, Jesus era um ser humano normal. E como é que ele fazia? Se ele era um ser humano normal, ele tinha desejo sexual, então, porque a energia telúrica fluía nele, né? E como ele era vamos dizer assim, um avatar, um grande mestre, o sushumna dele devia ser um absurdo, devia ser meu dedo. Né? A quantidade de energia que ele fluía. Por quê? Porque ele fazia muitas coisas. Se você tem uma cidade pequena, você precisa de uma fonte para gerar energia muito grande? Não, né? São poucas televisões, poucas geladeiras. Mas se tem uma cidade monstruosa que gera muita energia, você precisa de uma estrutura, né, bem maior para gerar toda essa energia. Então Jesus, tudo de Jesus devia ser assim, absurdo. Por isso que ele teve que desintegrar o próprio corpo, porque o corpo dele não era sujeito à mácula, não era sujeito à impedância, não era sujeito à lei de Ohm, né? Então o corpo dele não ia se deteriorar. Não teria como o corpo dele se deteriorar. Então ele acelera as partículas para que o corpo possa se desintegrar. O pineal de Jesus, a gente brinca de vai ser meu dedo, né? Tal a estrutura de captação que ele tinha. Então, quando você capta a energia eletromagnética vinda da área consciencial, né, o que a pineal faz? Ela transforma essa energia eletromagnética em energia eletroquímica. Como é que ela faz isso? Ela gera um hormônio chamado melatonina. Essa melatonina vai sedar, principalmente quando você está no transe mediúnico, por exemplo, as áreas do cérebro. As áreas específicas que vão ser utilizadas para o trabalho. Por quê? Quando você vai fazer, por exemplo, uma incorporação, ou quando você vai fazer, dar uma passagem para um espírito, algum espírito vai ter que estar se apropriando do teu chakra da base, para oportunizar. Normalmente o mentor, né, aproxima um outro espírito que vai, por exemplo, uma psicografia, fazer a psicografia mecânica. Tá? Então vamos pegar essa psicografia mecânica, que é o chakra humeral. Lembra do chakra humeral? Né? Só tem duas nadis, que é mais ou menos aqui nessa estrutura das costas aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ele fica em cima do plexo braquial. E o plexo braquial é o plexo que te dá a possibilidade de movimentação com os braços. Então, por exemplo, vem um mentor, se apropria do chakra aqui, ou seja, torna o chakra com possibilidade de aproximação. Vem um outro mentor, ou poderia ser um guia, né, daquela pessoa que vai fazer a psicografia, verifica o fluxo energético, vai ao plexo braquial, expande o seu perispírito e conecta aquele espírito que vai se comunicar. E através do plexo braquial, ele começa a fazer o quê? A emanação da vibração pelo pensamento para os braços daquela pessoa. Aí você fala assim, então peraí, eu tenho o motor aqui e o consciencial aqui. Então você tem que juntar os dois, o médico tem que estar em condição para poder começar o quê? A escrever. Normalmente isso não acontece, ele começa a bater. Aí você fala assim, então peraí,
Você está querendo me dizer que toda vez que eu vou entrar num transe mediúnico, né, existe um trabalho da espiritualidade para oportunizar. Só que se eu não tiver condições, não adianta. Né? O que é a condição para você ter um transe mediúnico? Vocês vão me dizer. É a ausência de miasma, impedância, lei de Ohm, tudo que possa obstruir o fluxo energético. Então, quando se pede para faça jejum de carne vermelha, para quê? Para que o sangue não vá para cá, para o estômago, ao invés de vir para cá. Porque o fluxo sanguíneo no cérebro tem que ser muito alto. Por quê? Porque todo o trabalho mediúnico, como diz bem o André Luiz, começa no sistema nervoso central. Né? E o sistema nervoso central vai pegar um encéfalo, vai pegar o tronco encefálico, né? E toda a estrutura da cabeça. Aí você fala assim, então a mediunidade começa aqui, ó. É aqui que começa a mediunidade. Então, chácara da base e chácara da coroa. Aí você fala assim, Exara, se eu tiver com chácara da base obstruído ou com algum problema, gera problema em cima, sim ou não? Sim. Por quê? Porque aquele canal está obstruído e não consegue passar. Então começou a entender. Olha só, então o que acontece? Não adianta você estar simplesmente conectado, né, com a espiritualidade maior se você não está com uma estrutura disponível de fluidez. E o que conecta diretamente o chakra da base é o consciencial. Um com a boca para cima, o outro com a boca para baixo. E o sushumna no meio. Aí você fala assim, esse fluxo tem que ser ininterrupto. Ele tem que estar, ó. Você pode, eu poderia dar um passe simplesmente mentalmente, só fazendo, vamos dizer assim, o fluxo energético no chakra da coroa, e mentalmente eu vou fazendo o quê? Descendo pelo sushumna, alimentando os estados energéticos, e eu faço o trabalho todo. Aí você fala assim, então peraí, você está querendo dizer que o chakra da base, ele está diretamente proporcional ao tipo de trabalho que eu vou ter com o chakra da coroa. Tá claro isso? Então, se o sushumna está aqui, o que a gente vai começar a entender? As linhas gravitacionais para fazer o trabalho. Então aqui, ó, linha 1 é no centro, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Essas 5 linhas gravitacionais, elas têm o mesmo sentido, a mesma forma do sushumna, ou seja, elas são paralelas ao sushumna. Então por isso que é muito mais fácil, você quando vai fazer uma varredura, né? Estou aqui na frente dele e vou fazer uma varredura. Eu começo fazendo o quê? Ó? Puxando para baixo. Tá? Vocês já devem ter visto em curso de passe. Eu posso estar com a mão dura, né? Então eu puxo para baixo, ó. O que acontece? Eu posso botar energia limpa em um local sujo? Sim ou não? Não. Então a primeira coisa que se faz quando a gente vai fazer um tipo de trabalho é a varredura. Tá? E a varredura, você pode fazer, vamos dizer assim, como a gente colocou aqui para vocês, né? De cima para baixo, e eu posso vir nas costas também, fazer varredura. Normalmente, o que a gente faz quando você começa a ter mais experiência? Por exemplo, quando na Casa da Luz, quando o paciente senta, eu entro em prece, peço permissão para, né, conforme a necessidade e a possibilidade do enfermo, e peço permissão para poder adentrar os corpos perispirituais dele. Né? Depois eu vou abrir frequência, abrir a frequência, tá bom. Mas antes de eu começar a fazer o trabalho, o que eu faço? Eu entro em prece, canalizo pelo meu chakra da coroa. Que cor que eu vou canalizar aqui em cima? Branco ou violeta, né? Aquele violeta bem cintilante. Aí o que eu faço? Eu faço o fluxo e vem na mão, ó. Tá na mão. Aí eu jogo o violeta em cima dele. E o que eu faço? Como o violeta ele tem um nível de inteligência, só com a mente eu comando assim, ó, que esse violeta ele seja uma espécie de detergente amolecendo e deteriorando toda a energia mal qualificada, ou desobstruindo. É como se você estivesse jogando um detergente para desobstruir. Quando eu for fazer a varredura, vai ser mais fácil, porque eu joguei um detergente antes. Tá claro isso? Então, uma varredura. Vou fazer a varredura, depois eu vou chamar alguém aqui para fazer. Ó. Comecei a fazer a varredura. Vou para as costas. Ai, perdão. Deixaram, eu preciso ir para as costas? Não. Mas por que você está indo? Só para mostrar a vocês. Porque quando eu estou varrendo pela frente, eu posso também mentalizar e estar varrendo por trás. Tá? Então, o ser humano, à medida em que ele vai dominando mentalmente as estruturas
fisiológicas e anatômicas, você faz tudo mais mentalmente. A gente vai chegar numa era, né, os novos médios aí, ano de 2020, não sei quanto, né, eles simplesmente vão olhar e mentalmente eles vão fazer o trabalho. Não vai precisar ter passe. Mentalmente eu posso canalizar pelos olhos. Né? Hoje a gente ainda precisa do apoio físico, né, de movimento, para poder canalizar. Então depois que eu fiz a varredura, tá ok. O que eu faço? Eu faço a limpeza de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Né? Então normalmente, um trabalho de limpeza gira para onde? Para a esquerda ou para a direita? Hã? Para a esquerda. Toda vez que eu vou tirar, né, giro para a esquerda, descarregar. Giro para a direita, é inserir. Ok? Então o giro é para a esquerda. Tá? Eu preciso girar a mão? Sim ou não? Não. Eu posso simplesmente... Eu preciso fazer isso, ó, pegar a nhaca e jogar fora? Também não. Eu posso simplesmente, ó, mentalizar e gravitacionar aquela energia para minha mão. Começou a entender? Então você faz a varredura, depois a limpeza, você faz de cima para baixo, ok? Aí, vamos imaginar, higienizei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou doar o fluxo de energia. Sempre que você vai fazer esse tipo de trabalho, a prece é fundamental. O que é a prece? É pedir. Orar é falar com Deus, né? Ou com quem quer que seja. E rezar é repetir. Então, normalmente, quando você está em trabalho mediúnico, você pede. Você pede o quê? Proteção, auxílio, ajuda, orientação, né? E sempre que a gente vai iniciar o trabalho, é sempre bom a gente ter isso na mente, conforme a necessidade e o merecimento do paciente. Por quê? Você não sabe qual é a necessidade. Por mais que a gente seja treinado, eu bote a mão num chakra e consiga ver, ó, o chakra está um pouquinho em depressão. O gástrico dele aqui, ó. Não está imune, mas está em depressão. Eu diria que ele está a 60%, 70% aí da possibilidade. Né? Por mais que você tenha essa possibilidade de perceber, e você percebe na mão, você não sabe qual é o motivo daquela depressão. Né? A não ser que você trabalhe já incorporado e alguma entidade contigo já te dando, ó, isso é por isso, mas é muito difícil. Porque o que está acontecendo? Cada vez mais os espíritos não tiram o nosso mérito de estudo, nosso mérito de busca da compreensão, nosso mérito de querer trabalhar. Porque senão é muito fácil. Eu simplesmente chego aqui, ó, faz tudo aí, tá? E a responsabilidade minha é zero. Como era antigamente, o pessoal chamava de cavalo, depois passou a ser chamado de instrumento, né? Começaram a dar um monte de nome. Hoje em dia a gente costuma dizer, conforme a dona Maria Modesto Cravo, que a mediunidade é de parceria. Então eu tenho que ter o conhecimento para que a espiritualidade potencialize o meu trabalho. Então, primeira coisa, fiz a varredura. Segunda coisa, limpo chakra por chakra. Então vamos lá. Vou apontando, vocês dizem o nome do chakra. Coroa, frontal, testa, ajna, tá? O ajna junto com o frontal, junto com a testa, é que faz o frontal, que o André Luiz chama. Né? Aí você fala assim, por quê? Lembra? Um chakra está aqui, outro está aqui, mas eles se juntam aqui atrás. Aqui atrás sai um vórtice só. Tá? Laríngeo, cardíaco, plexo, umbilical. Nas costas do umbilical. Qual o nome? Meng, isso aí, tá? Por exemplo, uma pessoa com problema de pressão, né? Se eu energizar demais o Meng, sobe pelo chuchu, a pressão do cara vai explodir, né? Aí tá, aqui. Sexual, tá? E embaixo, o básico, né? Então, quando você está na parte das costas, lá no cantinho, lá no finalzinho, né? Onde os 4, 5 ossos do sacro se juntam, né? Seria basicamente a boca do ânus, você pega o básico por trás, tá? O que o André Luiz fez? Pegou o chakra da base, mais o chakra sexual e chamou de genésico, tá? Mas na realidade são 2 chakras. Chakra da base, a gente já viu, ele te dá um instinto de sobrevivência, ele regula todos os teus sistemas, ele te dá a oportunidade de fazer, por exemplo, os controles das coisas que normalmente você não tem consciência que acontecem.
Tá? Então, teu batimento cardíaco, né, o fluxo do teu sangue, né, o sistema rítmico da tua respiração, tudo isso é controlado pelo chakra da base. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de problema ligado à sua saúde, quase sempre o chakra da base está envolvido. Por quê? Porque ele começa, né, a não trabalhar direito e ele vai fazendo o quê? Ó? Vai diminuindo o vórtice dele, a quantidade de energia que flui diminui, altera o quê? O consciencial. Ah, caramba, então toda vez que eu tenho um problema no chakra da base, o chakra da coroa acaba se comprometendo. Tá certo? Aí você fala assim, ok. E o chakra sexual, meu chara? Quantas nadis tem o chakra sexual? Quem é que lembra? 6. Quem é que tem 6 nadis que no centro espírita também se usa muito? É o chakra do baço. Né? Então você fala assim, então quando às vezes você está no centro espírita e eles não trabalham o chakra sexual, originalmente chamado de suadhisthana, ele trabalha só o baço, como eles têm um número de pétalas, estão diretamente ligados, o que acontece? Ele automaticamente, ele aprendeu lá, né, no cursinho da casa espírita dele, que ele só vai trabalhar o chakra do baço. Né? Aí, a partir do momento que ele está limpando o chakra do baço, depois ele vai energizar, automaticamente, pela coligação energética, ele vai estar trabalhando o chakra sexual. Tá certo? E o chakra sexual, ele é responsável por quê? Principalmente pelas gônadas, né? Então, todas as relações, né? Tanto o testículo, né? No homem, quanto os ovários na mulher, eles são regulados exatamente pelo chakra sexual. Então, problemas de infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, você pode verificar que o chakra da sexual tem comprometimento. Aí você fala assim, se o chakra sexual tem comprometimento, ele está ligado, está coligado ao chakra do baço, normalmente o chakra do baço também vai ter problema. E se você olhar, ele faz mais ou menos isso aqui, o fluxo da energia, ó. E ele acaba pegando o quê? Do lado de cá o fígado. Né? Então ele pega toda essa região aqui, ó, quase que da cavidade abdominal. Né? Aí você fala assim, então entre o chakra do umbigo aqui, ó, chakra sexual, chakra do umbigo e o plexo. Né? Entre esses três aqui está toda a cavidade abdominal aqui. Né? Aí você vai ter aqui o pâncreas aqui, né? O fígado daqui atrás, o rim está lá atrás. Tá. Aí toda a estrutura do estômago, do esôfago, que desce, que vai desembocar aqui, quando está em digestão, o fluxo de sangue é muito grande. Onde tem muito sangue tem o quê? Muito prana. Por isso é que o processo digestivo, né, muito demorado, ele compromete o trabalho mediúnico, porque eu preciso de sangue aonde? Por que eu preciso de sangue? Junto com o sangue vem o quê? O fluido vital, o prana. Tá certo? Então, eu tenho lá chakra da base, chakra sexual, chakra do umbigo, depois eu tenho o quê? O plexo. O plexo, ele tem uma capacidade bastante interessante, porque eu posso tirar qualquer vibração do plexo, que a gente chama de cor. Lembra? Cor não existe, porque existem são padrões vibracionais. Mas no plexo ele tem uma quantidade tão variada, por quê? Ele faz exatamente o quê? Ó? Ele é o início da transmutação energética. Lembra que eu falei? Como é que Jesus fazia a transmutação da energia telúrica? Pelo plexo e cardíaco. Então, nesse inteirinho entre o plexo e o cardíaco, ali que você transmuta, ou seja, o que é transmutar? É você qualificar essa energia. Porque a energia que vem de baixo, né? Quantas nadis tem o chakra da base? 4, né? Quantas tem aqui em cima? 972. Aí você fala assim, poxa, aqui tem um filtro muito maior do que lá embaixo. Então a energia que vem de baixo para cima, ela é grossa, ela é, né? Vamos dizer assim, ela é bastante densa comparada à energia que vem aqui. Só que essa energia muito densa, ela é o quê? Matéria-prima. Então a quantidade de energia que flui pelo chakra da base e vai ao chakra sexual é de uma qualidade absurda. E ela é o quê? Preferida pela espiritualidade para trabalhos, principalmente de ectoplasmia. Então, quando, por exemplo, por que se pede ao médium jejum sexual? Porque a quantidade de energia telúrica que vai fluir do chakra da base dele e do chakra sexual são energias
né, como se fosse matéria-prima mesmo, sem estar trabalhada. Mas aí eu pego essa matéria-prima, eu sou um espírito, faz de conta trabalhador, o que eu faço? Eu acabo fazendo decomposições. A espiritualidade faz isso, olha, aquela pessoa ali precisa de um tipo de energia, mas aqui eu tenho uma matéria bruta, o que eu faço? Eu faço decomposições e utilizo o tipo de energia necessária para aquela energia que aquele fulano está precisando. Aí você fala assim, então o chakra sexual, junto com o chakra da base, eles trabalham numa coligação de produção dessa ectoplasmia que vai servir como matéria-prima para a espiritualidade poder trabalhar. Aí você fala assim, bom, eu tenho a fluidez da cavidade abdominal e eu venho no plexo. O que o plexo te dá? É o centro da vontade. O plexo, vocês devem ter visto numa figura do slide, que tem uma menina que está sofrendo um ataque psíquico, e o que ela faz? Pelo centro da vontade, ela exala uma luz daqui do plexo e a outra pelo asna, que é da consciência. Então, em cima disso, ela forma o quê? Uma espécie de um escudo. Né? Aí você fala assim, então isso é um campo de proteção. Quando a gente mais pra frente, quando eu falar de autodefesa psíquica e como é que você faz para se defender de ataques psíquicos, a gente vai falar, como é que eu posso me escudar? O que é se escudar? É você criar, através das linhas gravitacionais, uma espécie de proteção mental. Aí você fala assim, peraí, Bechara, você está querendo me dizer que a mente qualifica o fluido? Claro. É a mente que dá ao fluido a qualificação do que ele vai fazer. Olha só, quando a gente faz um escudo, esse escudo é totalmente inquebrantável, intransponível, impenetrável, não sujeito a ruptura, seja por vibrações ou ondas. Eu trabalho na afirmação de protocolo. Quando a gente vai na Casa da Luz e vê a afirmação de protocolo lá, aquilo tem um poder absurdo. Quando você afirma, quando você bota a tua palavra com fé, afirmando alguma coisa, você qualifica fluido. Aí você fala assim, então peraí, se eu estiver fazendo um tratamento em mim mesmo, ou no próximo, e eu fizer isso em voz alta, a capacidade fluídica de apropriação pela minha mente vai ser muito maior. Bechara, não preciso disso. Tenho um poder mental tamanho, que mentalmente só me concentro e penso, beleza, eu não tenho. Toda vez que eu faço evangelho na minha casa, eu faço todo dia. Eu faço em voz alta. Por quê? Porque a voz alta pega o meu impacto vibracional pela onda sonora e aproveita para plasmar. Mas o que vai qualificar é minha mente. O que vai qualificar o fluido, ou as ondas eletromagnéticas, é minha mente. Quando você acende uma vela, acender uma vela ou não acender nada, pode significar a mesma coisa. Agora, se eu acendo a vela, pensando no seguinte, olha, espírito de luz precisa de vela? Sim ou não? Não, né? É uma besteira atroz. Então, quando você acende uma vela, a vela é só um recurso eletromagnético para você canalizar com a tua mente o que você vai fazer com aquela emanação helicoidal das ondas que estão saindo ali do fogo. Porque toda vez que você trabalhar mediunicamente, você pode não saber, mas os elementais estão trabalhando com você. Fogo, o ar, né? A água e a terra. Né? A gente está sempre manipulando os elementais. Eles estão sempre nos ajudando a fazer coisas. Poxa, mas às vezes eu nem invoco eles estão trabalhando. Então, como é que Jesus, o grande arquiteto, quando começa aqui a nossa história do Big Bang, e o sistema solar, que era já regido por Jesus, o que acontece? Jesus foi lá e, gente, olha só, temos aqui um projeto de engenharia, não, ele mentalmente comandava os arcanjos comandavam os arcanjos menores, os anjos, até chegar nos elementais. Então os elementais é que fazem o trabalho grosso. São eles que fazem a apropriação da temperatura do fogo, da temperatura da água, são eles que fazem o resfriamento, são eles que fazem a qualificação da terra para que possa brotar a vegetação, são eles que controlam os ventos para poder... Quer dizer, você começa a ver o seguinte, então peraí, toda vez que eu faço um trabalho mediúnico, eu tenho uma grande possibilidade de conectar os elementais. Aí você fala assim, então peraí, se eu vou acender uma vela, com quem eu vou trabalhar? Qual o nome do elemental do fogo? Salamandra, né? Então, por exemplo, quando a gente acende uma vela para fazer um trabalho, esse trabalho é o quê? Eu quero direcionar essas ondas eletromagnéticas, vou qualificar com a minha mente para que elas possam irradiar no campo mental do fulano para limpar.
o campo mental a ele. Ou seja, fazer uma verdadeira higienização, de dissipar aquela energia mal qualificada. Então, por exemplo, eu tenho um protocolo para trabalhar. Eu começo assim, ó, em nome de Deus, a invocação sempre começa com o Pai Maior. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e com autorização eu evoco o arcanjo, que é o comandante maior dos elementares, que é Metatron. Né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, e com autorização de Metatron, decreto que o flamejar, olha só, eu decreto que o flamejar dessa chama possa atrair as salamandras, queimando e depurando nesse ambiente toda e qualquer energia mal qualificada que aqui esteja ou penetre. Também servindo para me conectar ao sagrado, fazendo-me entender a necessidade de orar e vigiar. A chama por si só não é nada. É isso que muita gente não entende. O que vai qualificar aquela energia eletromagnética da chama é a minha mente, é a minha prece, é o meu coração, é o meu amor que vai qualificar. E funciona. Funciona. Aí você fala assim, então, por exemplo, da mesma forma, se eu for acender um incenso, ou sei lá, como é que é o nome daquela coisa que usa no centro de banda? Defumador, né? Assim, aquilo é fumaça. Tá bom, agora vamos para a física. O que acontece com o estado de matéria inferior ao superior? Normalmente, o estado da matéria mais denso captura o menos denso. Então, por exemplo, joguei óleo líquido. Qual é o primeiro estágio da matéria depois do líquido? A terra. Aí eu pego serragem ou terra e jogo em cima do líquido. O que acontece? Ele suga. Né? O gás é exatamente isso. Então eu acendo um incenso e qualifico mentalmente, olha só, esse gás é para capturar miasma. Porque o miasma é o quê? Plasma. Plasma é o primeiro estágio da matéria. Plasma, gás, líquido e sólido. Então quando eu acendo, por exemplo, um incenso, um defumador, ou qualquer coisa que exale fumaça, o que eu vou fazer? Só acender pelo cheirinho? Beleza, não tem problema nenhum. Agora eu posso qualificar mentalmente aquele cheirinho. Né? Eu posso simplesmente fazer um protocolo que é o seguinte, que a exalação desse gás possa estar em condições de capturar em todo e qualquer canto desse recipiente os miasmas produzidos, né, pelos plasmas das matérias, ou pelos plasmas das mentes, ou pelas condições mal qualificadas de pensamentos que estão aí à solta. Eu faço todo dia isso no meu trabalho. Né? O pessoal entra no meu trabalho e fala, pô, uma primeira, né? Licença, ação de uma velhinha também, pequenininha, né? Uma velhinha lá e tal, faço a minha prece e peço proteção. Aí você fala assim, então peraí, você está querendo me dizer que o grande trabalho que se faz de autocura, cura ou apropriar qualquer tipo de recurso, ele é sempre o quê? Mental. Ele vai depender o quê? Da minha fé. Fé, na palavra portuguesa, é substantivo. Precisa de um verbo, para ter sentido, né? Eu tenho fé. Se eu recuar o latim, fides, também é substantivo. Mas se eu recuar lá no grego, é zotes, ele é verbo. Existe verbo que não indica ação? Então a tua fé tem que estar canalizada, tem que estar agrupada, tem que estar junto com uma ação. Essa ação pode ser mental. Então a qualificação da limpeza da estrutura psíquica de uma pessoa, ela é muito mais mental do que física. Por exemplo, eu vou botar a mão aqui, posso tirar, né? Lá na Casa da Luz, a gente trabalha um pouco parecido com banda, né? O pessoal trabalha com estalo, mas só para conectar o quê? O desfazer a polaridade. E eu cruzo os braços, ó. Mas se eu quiser, não precisa fazer nada disso, simplesmente... Normalmente, como eu tenho polaridade, e o meu amigo aqui também tem, então normalmente eu vou fazer o quê, ó? Positivo com positivo se atrai, negativo com negativo se atrai. Positivo e negativo se repelem. Aí você fala assim, então, quando eu faço isso, ó, eu estou repelindo. Por isso que normalmente a gente cruza o braço, ó, e estala. Mas o trabalho é mental. É isso que vocês têm que entender. O recurso que eu vou usar, físico de botar a mão, puxar para cá, e o outro estala, e não sei o quê. Isso é só um amparo psíquico para o médium. Se você tiver uma concentração e uma atenção necessária, você não precisa fazer nenhum tipo de recurso, né? Não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Ramatiz, tem um livro, já citei esse livro, chamado Magia de Redenção. Ele abre o livro assim, o Evangelho é capaz de proteger você de toda e qualquer energia nefasta, seja comandada, elaborada, feita, bruxaria, o que você pensar.
A prática efetiva do Evangelho é capaz de te proteger de tudo. Agora, quem é que pode dizer que está realmente fazendo BIP? O que é BIP mesmo? Benevolência, indulgência e perdão. Quando perguntam como é que eu vou orar e vigiar 24 horas por dia lá no Evangelho, a resposta dada pelo Espírito é essa. Seja benevolente nas suas ações, indulgente e perdoe sempre. Então, quando você consegue pensar, agir e falar em consonância com o Evangelho, amigo, você não precisa de nada. Você não precisa utilizar nada. Não precisa ir para o centro espírita, você não precisa fazer nada. Por quê? Você é o Evangelho vivo. A gente costuma dizer que a prática do Evangelho é como se fosse um portal dimensional. Ela te leva para possibilidades infinitas. Aí você fala assim, então se eu vivo o Evangelho, eu não preciso utilizar recursos. Tiago, aí que está o problema. Eu não vivo o Evangelho 24 horas por dia. Eu me aborreço, eu me desequilibro, eu fico chateado e eu acabo às vezes cultivando, né, um sentimento de mágoa, de rancor durante um determinado tempo. Então o problema está nas brechas. O problema é que nós somos ainda espíritos que temos uma capacidade de atenção e concentração muito baixa. Eu digo que o espiritismo, ele é top de matéria de informação para você botar em conhecimento. Por quê? Porque o espiritismo é mental, não precisa de imagem. Faz no seu tem imagem, tem alcance para ir muito longe. Faça uma prece, não tenho muita fé, não estou muito concentrado, estou ali, para nós escutar, nós estamos escutando, Maria cheia de ligações, caramba! Se você fizer uma qualificação, do que você fez ali, as tuas ondas estão assim, estão quase deitadas, estão assim, um comprimento de onda absurdo, não vai para lugar nenhum. Mentor tem que se apropriar do que você está querendo, a tua intenção, para levar para onde você quer. Eu vou fazer uma prece para um parente meu que desencarnou. Mas a falta de qualificação da nossa prece é tamanha que o mentor quase que tem que codificar. E quando você fala de Deus, então, você precisa de quê? Do intermediário. A gente não consegue conectar direto a Deus. Por isso que Jesus dizia o seguinte, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então a gente conecta aqui, o Mestre Maior, Jesus. Eu me conecto a Jesus e peço ao Pai. Aí você fala assim, então, até para fazer prece, a gente tem que saber fazer prece. Porque às vezes você não tem essa capacidade, você não consegue qualificar o teu pensamento para poder transmitir o que você quer. Se eu tivesse que fazer uma leitura de raios gama, ou raios que são emanados na sua prece, mentalmente, você vai reparar que a maioria dos terráqueos tem um comprimento muito longo e uma amplitude muito pequena. E o que é uma prece fervorosa, com fé? Amplitude altíssima, frequência muito alta, porque quanto maior a amplitude, maior a frequência, e comprimento da onda, curtinho. Então uma prece muito forte, canalizada, um pensamento de limpeza, ou de higienização, ou uma canalização, vou tirar do meu chakra da coroa e vou canalizar energias vibracionais boas no chakra da coroa dele. O que está acontecendo? Se eu pegar um médium bem preparado, ali, higienizado, sem nenhum tipo de problema, você vai ver que a frequência é muito alta. Por quê? Porque a amplitude é muito grande e o comprimento da onda é pequenininho. Então fica assim, como se fosse um eletrocardiograma muito rápido. O que acontece com a vida quando você começa? Você está morrendo. Mesma associação. Mesma associação. Quando ela fica reta, morreu. Caramba! É igualzinho na frequência Hertz. Você quando está, na realidade, numa frequência beta, que é a frequência natural do nosso cotidiano, vai de 13 a 21 mais ou menos, você não vai entrar em transe mediúnico. Por quê? Porque é uma frequência baixa. Ela tem um ritmo alto, mas é na matéria. Lembra? Matéria e antimatéria. Uma coisa é vibrar na matéria. Se eu passar de 35 Hz, a vibração do cérebro, eu acabo explodindo aqui a minha cabeça. Então uma coisa é você aumentar o padrão vibracional na matéria. A tendência natural é o quê? Eclosão, explodir. Outra coisa é aumentar o padrão vibracional na antimatéria, que é no mundo espiritual. Aí você fala assim, então tem o zero, aquele desenho que a gente botou no jato, tem o zero aqui, daqui para cá aumenta o padrão vibracional na matéria. Tendência natural,
colapso. Se eu aumentar para cá, aumenta o processo vibracional. Aí você fala assim, então, se eu pego, por exemplo, a ressonância Schumann, é 7 era, né? 7.28, eu não lembro qual era. Se eu pegar, por exemplo, o tamanho do planeta, ver o diâmetro dele, 40 mil quilômetros, e dividir pela velocidade da luz. Vai dar 7,5 mais ou menos. É 7.72, 73 por aí. Mas vamos botar 7,5 aí na base. É só você dividir 40 mil por 300 mil. Né? Vai dar 7,5. Aí você fala assim, então essa é a frequência natural do pulsar do planeta. Que está mais ou menos dentro da nossa frequência Hertz. Né? Imagina um planeta pulsando muito rápido com pessoas com uma capacidade cerebral de não acompanhar. Então, normalmente, o pulsar do planeta acompanha o quê? O movimento da matéria do planeta. Aí você fala assim, então a ressonância Schumann, né, que foi Otto Schumann, um alemão, que verificou, a gente sabe que hoje o que está acontecendo? O pulsar do planeta está aumentando. Aí você fala assim, poxa, parece a sensação que o dia está passando mais rápido, né? Tem estudos que dizem que um dia que era 24 horas num giro do planeta, hoje está em torno de 16, 17. Então o tempo passa muito rápido. Eu falo assim, cara, outro dia já era Natal, a gente já está caminhando para o Natal de novo. A sensação que o tempo está passando muito rápido, e é real. Só que a gente não tem parâmetro para medir, porque a relação espaço-temporal, para nós, ela é única no planeta. Eu não posso fazer, vou fazer uma relação espaço-temporal comparando com Marte. Não dá. A gente não tem instrumento para isso. Vou comparar com Saturno, não tem instrumento para isso. Um dia no planeta em Saturno corresponde a 12 dias no planeta Terra. Por quê? Planeta grandão, girando. Um giro completo, para nós seria 24 horas. Um dia. Né? Só que um giro completo para ele são 12 dias para a gente aqui. Aí você fala assim, estou falando de astronomia. Aí você fala assim, então se eu pegar a relação do giro, né, rotação e translação da astronomia, e fizer uma comparação com o pulsar do planeta e o pulsar do cérebro, é praticamente a mesma coisa. No planeta não tem, no espaço não tem buraco negro e buraco branco, né? O que o buraco negro faz? Suga tudo que é tipo de energia, até a luz. O que o buraco branco faz? Coloca para fora. Então, as conexões entre as galáxias, entre relações de buraco negro e buraco branco. Né? Se eu dobrar o espaço, a relação espaço-temporal, eu faço o quê? Curvatura do Einstein, e aí eu entendo buraco de minhoca. Né? Lembra aquele filmezinho que a Judy Foster, ela está numa experiência, ela é cientista, ela queria se conectar com outros planetas. Aí ela está numa nave, que é uma espécie de uma bola, e aí, em determinado momento, explode e ela cai. No planeta Terra, aquela queda dela foram, acho que, 6 ou 7 segundos. Só que naquela queda de 6 e 7 segundos, ela simplesmente desdobrou, foi para um outro planeta, o pai dela cria uma estrutura, vamos dizer assim, de praia, que era uma praia que ela... Não sei se era... eu não lembro qual era a praia, mas cria uma estrutura que era amigável para ela e conversa com ela. E ela fica mais ou menos de 13 a 14 horas nesse planeta conversando com o pai. E aí quando ela volta, né, desdobrada do planeta Terra, né, ela fala assim, puxa, caramba, eu tive uma experiência enorme. Aí os cientistas olham para a cara dela, tá maluco, né? Você caiu ali, o troço não deu certo. Foram 6 segundos de queda, né? 3 segundos, um negócio assim. Ela, não, eu estive lá. E aí quem olha pro filme fala assim, não entende nada, né? Já, a mulher é louca, né? Não, porque o tempo na Terra não é igual ao tempo em outro planeta. Principalmente se for em outra dimensão. É o que eu falo, na Casa da Luz, são 7 minutos mais ou menos de trabalho. Esses 7 minutos correspondem a quase 40 minutos de trabalho. Então a gente, é difícil às vezes a gente entender que o tempo do espírito trabalhar não é o tempo que nós trabalhamos. Né? No Rio tem um médium que incorpora um espírito que nunca encarnou no planeta. Ele vem, né, ele faz parte da Confederação das Galáxias, da Fraternidade Branca, e é Cristóvão Brilho, o nome dele. E ele trabalha assim, faz cirurgias em questões de 40 segundos, 50 segundos, e as pessoas ficam abismadas. Como é que o cara em 40 segundos curou aí um problema que eu tinha no meu intestino e tal? E aí ele explica exatamente o que eu estou falando. Né? Ele fala assim, olha, o tempo que a gente trabalha aqui não é igual ao tempo numa outra dimensão.
Então a gente tem que começar a entender isso, porque senão a nossa fé vai. Você fala assim, eu fui lá na Casa da Luz, 7 minutos, rapidinho. Aí alguém está falando lá, aí o cara está pensando assim, deixa eu ver o que os caras estão fazendo. Amigo, se tornou antirreceptivo para o trabalho. O que você tem que fazer quando você está trabalhando sob protocolo? Acompanhar mentalmente. Então você vai escutar o que a pessoa está falando e vai repetir para você mesmo. Aí o que vai acontecer? Vai expandir teu perispírito e todas as vibrações que vão ser retiradas de você ou colocadas em você vão fluir. Por quê? Você fez o quê? Conexão pela mente. A mente, né, o conceito de consciência, ela não está no corpo, está no espírito. É um dos atributos do ciliaf, né? Individualidade, consciência, né? Esse ciliaf que a gente mostrou para vocês, que quando a gente vira espírito a gente ganha. Então, voltando ao trabalho do chakra, o trabalho de estabelecer conexões de trabalho, tanto de limpeza quanto de doação fluídica no chakra, ele é muito mais mental do que físico. Tem gente que gosta de fazer assim, ó. E o outro mais sutil. Se esse precisa achar que está pegando aquela nhaca toda e jogando fora, deixa ele fazer. O problema do ser humano é que a gente quer criticar e quer acreditar que todo mundo tem que trabalhar igual. Você não sabe qual é a fé, qual o tamanho da fé dele. Você não sabe. Então se ele precisa fazer com força, com cara feia, deixa. A médio e longo prazo ele vai entender que ele não precisa nem fazer assim, ó, sair cavando. Né? Quando às vezes dava curso de passe, durante muitos anos eu fui instrutor do curso de passe de casas espíritas, né? Eu falava assim, gente, vocês não precisam cavar. Você não vai fazer um buraco no chakra. Né? Simplesmente você bota a mão e mentaliza porque ele gravitaciona. Quando abre evidência, só pelo fato de fazer isso aqui, ó, ou em qualquer outro chakra dele, a energia mal qualificada vem e cola na tua mão. Pá! Aí tu joga fora. Preciso fazer isso? Eu preciso. Mas eu poderia simplesmente fazer assim, ó, mentalmente, ó. Gravitacionou, eu desconecto mentalmente. Soltei. Começou a entender essa relação, tanto para trabalhar no chakra, para doar ou para retirar, você vai fazer conforme a tua possibilidade do teu entendimento. Se você precisa cavar, cave. Não, mas eu não preciso, eu só vou gravitacional. Vou puxar e vai vir. Ok? Tá claro isso? Mexara, mas às vezes a mão da gente fica Gosmenta. gosmenta e pesada, e isso aqui, eu não sei, eu dou a impressão que ajuda. Ajuda! Mas eu, por exemplo, é recurso físico, né? Tô limpando. Mas eu poderia simplesmente aqui, ó, olhar pra minha mão e varrer ela mentalmente. Eu posso varrer, toda vez que você quiser varrer na estrutura psíquica, seja de limpeza, o que você precisar, varre com violeta elétrica. Então, por exemplo, na Casa da Luz, antes de eu começar a fazer o trabalho, o pessoal normalmente tem a mania de botar a mão aqui. Para quê? Aqui é como se fosse uma permissão para eu adentrar os teus corpos perispirituais. Tá? Então, por exemplo, antes de eu começar a fazer o trabalho aqui para abrir os corpos, tal, né, eu canalizo o violeta elétrico e jogo. O que eu estou pedindo ali? Ó, como se fosse um detergente. Quando eu começar a fazer a limpeza, aquele fluido que eu coloquei, porque eu qualifiquei ele mentalmente, ele facilitou ele, que ele desprendeu. É como se tivesse um cano sujo, né, com óleo, e eu simplesmente joguei alguma coisa que vai desprender. Vai ficar muito mais fácil eu mentalmente retirar aquilo ali. Eu venho com a mão, tal, retirei. Tá claro isso? Então, nunca critique alguém que cava, ou alguém que simplesmente fica parado, e as casas espíritas acabam fazendo o quê? Uma padronização. Né? Tem casos, já trabalhei em casa espírita e falei assim, não pode trabalhar relações cruzadas. Aí tu olha assim, por quê? Mas não vou ficar aqui polemizando com a compreensão do chefe da casa. A gente costuma, médico tem que ser disciplinado. Às vezes você pode saber muito mais do que aquele cara lá que está sendo o coordenador da área, mas é um bom momento para você botar a tua humildade em prática. Então o que você faz? Você sabe o que pode fazer. Né? Por exemplo, eu posso segurar um bastão, quando eu trabalho com bastão de cristal, assim, porque a conectividade, tal, eu simplesmente posso segurar assim, ó. Não, porque aqui vai perder o fluido, vai nada. O que canaliza o fluido para onde ele vai é minha mente. Então não é porque eu estou segurando assim, ou se eu estou segurando assim, ou se eu estou segurando assim, que vai interferir, não. Se eu canalizar, o fluido não vai perder nada, vai imantar aqui, vai sair tudo por aqui.
Então é a mente que qualifica o trabalho. Tá claro isso? Tá? Bom, voltando, você virou nosso modelo hoje, né? Perfeito. O chakra sexual, então, a gente já falou, né? Quais são os problemas que a gente viu? Esterilidade, impotência, problema urinário, câncer de próstata, quase sempre está ligado a problemas do chakra sexual. Quase sempre, né? Câncer de útero também. Câncer de útero também. Tá? Então, o que é o câncer? Lembrando, o que é a doença? É principalmente o câncer. É a perda de elétrons. Então, quando você começa a tirar ou fazer com que uma voltagem de uma célula seja menor de 70 milivolts, a célula começa a adoecer. Uma célula normal tem entre 70 e 90 milivolts. Quando ela começa a baixar de 70, ela começa o quê? Perder elétrons. A voltagem vai diminuindo. O número de eletrosfera passa a ser, né, em velocidade menor, às vezes até em número mesmo, e aí vai diminuir. Quando baixa de 28, 26, ela está em processo de morte. O câncer é isso. Tá? Então você fala assim, por que quando a gente às vezes vai trabalhar um paciente cancerígeno, você faz o trabalho, faz a varredura, lembrando, primeira varredura, varrer, depois da limpeza chakra por chakra, limpei tudo lá. Aí eu vou começar a energizar, né? Sempre, você não tem poder nenhum. Bote isso na cabeça. Nós não temos poder nenhum. O que a gente faz é doar nosso ectoplasma para que a espiritualidade, através dos fluidos que eles vão trazer, possam fazer um mix desses fluidos, né? Bastante, vamos dizer assim, refinados com o nosso mix de ectoplasma mais denso, para fazer o quê? Enxertias em determinados locais, recomposição, né? Às vezes, você, simplesmente assim, uma pessoa com estresse, uma pessoa com crise de pânico, qualquer doença que você possa pensar, é sempre o quê? A obstrução do fluido energético. Quando não é no Sushumna, e quase sempre é no Sushumna, né? Ele, além do Sushumna, ele começa a contaminar o quê? Os talos energéticos. E aí vem assim, ó, o talo energético é isso aqui, ó, como se fosse uma quantidade de fios todos juntos, tá? O Sushumna está aqui. Aqui está o talo energético. E aqui vem a boca do chakra. O que são esses fiozinhos aqui? Esses fiozinhos, na realidade, são conezinhos. São os condutores energéticos, são as nadis, que lá no Oriente se chama de pétalas. Então, esse agrupamento, né, de fiozinhos, que chama-se talo energético, na realidade eles vão fazer o quê? Eles vão aflorar para a boca do chakra, de acordo com o número de nadis que o chakra tem. Né? Então, por exemplo, o chakra sexual tem 6. Então tem 6 fluxos ali. Energia que passa ali, os buracos são maiores, né? É densa. Aí você fala assim, mas serve como matéria-prima. Aí você fala assim, então, quando eu estou energizando o chakra Sushumna, ou o chakra consciencial, né? Chakra da coroa, pegando o Sushumna, eu vou sempre mentalizando o seguinte, quando eu estou colocando a energia aqui, ó, eu estou querendo que ela vá para onde? O Sushumna. Porque automaticamente vindo para cá, ela vai o quê? Alimentar os talos, alimentar os talos. Então você está falando, peraí, Bechara, você está me dizendo, então, estou repetindo isso, que na realidade é o meu mental que vai canalizar para onde o fluido vai. É mentalmente, né? E aí eu introduzo o padrão vibracional que eu quiser. Por exemplo, o violeta elétrico serve para tudo, tá? Mas tem áreas, por exemplo, específicas que você tem que trabalhar com fluido denso. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está com crise de pânico. Se você olhar, o chakra da base dela está pequeno. O que você faz? Tira vermelho do seu chakra. Você tira vermelho. Poxa, como é que eu vou tirar vermelho do meu chakra? Mentalmente. Qual é o princípio hermético? Né? Um dos mais importantes, não mentalismo, lembra? Os 7 princípios de Hermes Trismegisto, que a gente estudou aqui. Um dos chakras, um dos princípios fundamentais do Hermes Trismegisto é o mentalismo. E parece que as pessoas esquecem de falar isso. Né? Quando você vai estudar o Mesmer, ou você vai estudar Hector D'Urville, são 2 caras que estudam muito sobre magnetismo, eles falam isso, que a relação do fluido magnético precisa do pensamento para poder qualificar. O Hector D'Urville fala isso. O Mesmer já talvez não fale dessa maneira, mas o Hector D'Urville vai buscar, né, muitas coisas em Mesmer. Eles conseguiam interagir, vamos dizer assim, em matéria de informação. Aí você fala assim, então peraí, no trabalho mediúnico é a mesma coisa. Na hora que eu vou tanto limpar quanto doar, é o mentalismo. Eu que vou qualificar, eu quero trabalhar com a energia do vermelho. Então eu vou imaginar o seguinte, o meu chakra da base, exalando vermelho, aí não, direto para a mão.
Saiu do teu chakra da base, ele vem direto para a mão. Peraí, já. Pelo amor de Deus. Além de eu qualificar o fluido, eu direciono ele? Claro. Eu não só qualifico dizendo o seguinte, que vibração eu preciso? O chakra da base está ruim, eu vou tirar do meu chakra da base. Ah, vamos imaginar que o teu plexo tivesse ruim. Você está com o plexo debilitado. Eu falo assim, poxa, meu teu plexo está debilitado. Eu preciso primeiro passar um adstringente aí. Vou jogar um laranja aí. Vou tirar do chakra sexual. Depois laranja eu posso trabalhar, vou botar um verde. Para poder, o laranja é adstringente, bom detergente. E o verde, ele é curador, ele é cicatrizador também. Então eu vou botar um verde para poder melhorar. Vou trabalhar o teu fígado, vou trabalhar o teu baço, né? Posso trabalhar com verde. Deixar uma complicação essa cor de vibração. Eu não entendi, trabalha com branco. Tá na dúvida? Mete branco. Porque o branco ele é o quê? Somatório de tudo. Então, quando você joga branco, né, o fluido, a gente parece que não entendeu ainda, mas o fluido tem propriedades de inteligência. Tudo no universo tem princípio inteligente. Tudo, até a pedra, tem princípio inteligente, só que é inerte. Porque é através do princípio inteligente que se dá a evolução na escala de Deus. O princípio inteligente que não está manifesto na pedra, ele começa a se manifestar, né? Depois quando ele vai para o segundo estágio, que é o quê? O vegetal, depois vai para o animal, depois vai para o elemental, que é no elemental que ele cria as polarizações, as polaridades. Nós temos polaridade no corpo, sim. Quando é que foi criado isso? Né? Pela estrutura humana, no reino dos elementais. Ah, mas o cachorro não tem polaridade? Tem, mas não é igual ao do homem. Como diria Emmanuel, né? O que separa o animal do homem é a mesma distância que separa o homem do anjo. Né? Entre o reino animal e o reino hominal, nós estamos aí falando de bilhões e bilhões de anos. Isso é dito por Ismael, no livrinho Planeta Terra em Transição. São bilhões de anos. Então, quando termina a fase do reino animal no planeta, normalmente esse princípio inteligente vai como animal para outros planetas. Né? Em Marte, os cachorros conversam, os cavalos conversam. Tem pessoas chegando em casa, hoje eu fiquei vendo a Ana Maria Braga, foi muito bom, interessante, não sei o quê. Você conversando com o seu cachorro, né? Nós estamos gravando isso, esse cara é louco, né? Aí você fala assim, então peraí, Bechara, você está querendo dizer o seguinte, que existem tipos de animais diferentes de acordo com o planeta. Pensa você que é tudo igual, porque não é não. Né? Igual um caminhão de chinês, tudo em cima da carroceria, né? Você olhando de longe. Se começar a olhar perto, vai ver que não tem olho para cá. Então não tem nada igual. O que dá o teu padrão vibracional único para ter um fundo de olho só você, ou uma impressão digital? O teu padrão vibracional. O padrão vibracional vai 13.74949557 5 milhões de números. O teu é muito próximo do meu. Se eu morrer, como nós temos um padrão vibracional próximo, eu posso doar meus órgãos para você. Aí você fala assim, então o que dá a não aceitação de um órgão para o outro é o que? A qualificação do padrão vibracional. E cada um tem um. Porque assim, o meu termina com 23, o dele termina com 18. Pô, somos próximos. Então, talvez um órgão que ele tem possa dar em mim. Possa não ter incompatibilidade. Pô, Bechara, mas isso é uma hipótese? Na realidade está falando de hipótese, porque né, a ciência ainda não consegue provar isso. Mas no mundo da medicina holística, no mundo da medicina espiritual, a gente sabe que isso é real. Aí você fala assim, então, o que acontece é incompatibilidade de padrões vibracionais. Né? Você gosta de música clássica. Tu vai andar com uma pessoa que só gosta de funk? Para pra pensar. Vamos ali no funk. Não dá, eu tô vendo ali, tem na praia, vai ter uma sinfonia de bar, eu vou lá ver. Não, vamos ali pro Portuário, cara, vai ter um funk bom. Tu vai andar com ele? Não tem como. Os gostos são diferentes. Então, é a mesma coisa. Então, se você não tem sintonia, você não vai se aproximar. É diferente no mundo espiritual? Claro que não. Que, né, os semelhantes se atraem. Daí vem o homo pathos, né? Quando o Hahnemann cria a homeopatia, ele vai exatamente semelhante e cura semelhante. E é assim que acontece no mundo espiritual. Quando você vai lá no umbral profundo, fazer resgate, você vai ver todo mundo tem um padrão vibracional parecido. Você pega uma pedra e faz ela boiar na piscina, o que ela faz?
afunda. Por quê? O peso dela é muito grande. Quando você pega um espírito muito mal, com energias mal qualificadas em relação à mágoa, rancor, vingança, morte nas costas, ele tem um peso, ele tem uma densidade que ele não consegue ir para um umbral, nosso lar. Nosso lar é no umbral, né? Ele tem que ir para onde? Lá para as cavernas. Porque a densidade dele é muito alta. E quem é que vai estar lá? Quem tem similaridade com esse peso ponderal, vamos colocar assim. Aí você fala assim, então, na realidade, quando eu começo a fazer um trabalho aqui, por mais que eu tenha, vamos dizer assim, não tenha tanta afinidade com ele, o que vai quebrar essa barreira? Imagina que eu tenho um padrão vibracional, exemplo, tá? Alto a beça, e ele tem um padrão vibracional comprometido, ele estava ali, antes de ir para tomar o passe no centro, ele estava fazendo besteira, e não sei o quê. Caramba, eu nunca vou conseguir interagir com ele se eu pensar só assim. Mas o que vai quebrar esse protocolo? O amor. Hã? O amor. O amor de A quem? intenção. Não, o amor mesmo, beleza. Muito amor. Mas ele não está nem aí. Tá esse palhaço aí, fazendo essa palhaçada aí. O que vai trazer a oportunidade de ele captar o meu fluido? O entendimento que ele... Não, além do entendimento, a aceitação. Ou seja, ele está passivo a receber. Como é que a gente diria? Não é dando que se recebe? Não é assim? Então, se eu estou me doando a receber, eu vou receber. Eu estou me dando, eu estou me doando, então eu vou receber. Então a única coisa que vai quebrar o protocolo da falta de afinidade é o quê? A necessidade de doação. Ele tem que sentar aqui e se doar, e querer. Caso contrário, o que vai acontecer? É comum. Você vê médicos trabalhando e os fluidos tudo caindo no chão. Você fala assim, meu Deus do céu. Bechara, eu aprendi lá no meu centro, na hora que eu vou dar o passe, no dispersivo, eu faço assim. Está errado? Eu não costumo dizer que nessa área não tem errado ou certo. O que tem é bom senso. As linhas gravitacionais do Sushumna são em que sentido? De cima para baixo. De cima para baixo. Então o que é mais fácil? Imagina várias canaletas aqui e você com uma vassoura. É mais fácil tu pegar as canaletas e sair varrendo assim? Ou é mais fácil tu puxar no sentido? O que é mais fácil? Para baixo. Então passe dispersivo, passe de higienização, passe de limpeza, para baixo. Até porque o que a espiritualidade faz? Coloca uma lona para aproveitar aquele ectoplasma sujo, aquilo vai ser o quê? Reciclado. Porque desde o momento que o planeta foi criado até hoje, nenhuma partícula de átomo se perdeu. E o que tu está jogando no chão ali é uma partícula de átomo. Ah, mas é uma partícula de plasma. Beleza, mas faz parte de uma tabela periódica que a gente ainda não conhece. Né? Porque se a gente pegar hoje a física e entender na relação, por exemplo, tanto da astronomia quanto da física quântica, você vai ver, a gente só conhece 4% da matéria. Esses 4% da matéria são 118 elementos da tabela periódica. Mas tem 23% de matéria escura, que a gente não sabe do que se trata, tá? E 73% de energia escura. 73, 23 e 4, 100. Espera aí, Bechara. Se eu fizer uma regra de 3, 73, 23 e 4, sendo 4, 118, eu vou chegar mais ou menos a 2.950 elementos que a gente não conhece. Ou seja, tem mais ou menos só no nosso planetinha, ou nosso sistema solar, vamos falar assim que é melhor, nosso sistema solar, em torno de 2.950 partículas ou átomos, chama do que quiser, tá? Que a gente só conhece 118. Aí o cara manda uma sonda para Marte e fala, Marte não tem vida. Fala, pelo amor de Deus, sabe que você não entendeu que o seu equipamento, seus instrumentos não conseguem captar um tipo de matéria que o planeta não conhece? Não dá para entender isso? Acabaram já 2, 3 dias agora, olha, descobrimos um planeta igual à Terra. Vai chegar o dia que vão falar assim, tem vida no outro planeta. Claro! Acha que Deus, nosso Pai maior, ia fazer bilhões e bilhões de galáxias, falando de planeta, não, falando de galáxias. Cada galáxia tem quantos sistemas solares? Uma infinidade. Então, bilhões de galáxias, para cada galáxia ter, às vezes, bilhões de sistemas solares, né? E cada sistema solar tem não sei quantos planetinhas. Aí só ia ter vida aqui no planeta Terra. Maravilha. Isso é a prepotência da ignorância. Né? A ignorância
elevado a 1 milhão. Né? Então por isso que Jesus dizia, há muitas moradas na casa do Pai, por quê? Tem vários planetas igual a Terra, onde está exatamente, às vezes, um pouquinho mais adiantado, um pouquinho mais atrasado, como um intervalo de mundo. O planeta é orbe, massa. Mundo é intervalo vibracional. O planeta Terra está caracterizado no intervalo vibracional de um mundo de expiações e provas. Expiações primeiro, prova depois. Tá? Então peraí. Se esse intervalo, tá aqui, ó. O mundo de expiações e provas é esse intervalo aqui. Se esse intervalo aqui, ó, tá diminuindo, isso aqui começa a aumentar. Ok? Aí você fala assim, então peraí, nós estamos entrando num novo mundo, um novo intervalo de regeneração. Todos os espíritos que não tiverem a capacidade de acompanhar esse intervalo vibracional vão ter que fazer o quê? Migrar, que é o que está acontecendo agora. Normalmente eles vão para um planeta similar, sim, só que no início. Então, os espíritos que não estão acompanhando a evolução do planeta Terra, já entrando no mundo de regeneração, eles estão indo para onde? Para um mundo de expiações e provas, só que no início. Vamos imaginar que eles estão indo lá para o século 2, século 3. Eles vão chegar lá e vão ser bonzinhos. Né? Porque eles vão ser o quê? Acho que vão aprender aonde? Na dor. Como diria a nossa querida Joana, você pode escolher, você aprendeu na dor ou no amor. Quase todos nós somos renitentes, né? e repetentes e queremos aprender na dor. Que é exatamente como esses espíritos que não vão conseguir, né? Porque não são mansos nem pacíficos, não vão herdar a terra. O que nosso mestre falou? Os mansos e pacificadores herdarão a terra. Pacífico é aquele que está ali acontecendo. Eu sou pacífico, cara, não me envolve nada. Jesus não falou isso. Jesus, quando fala de pacífico, ele não falou, opa, é pacificador, é aquele que produz a paz. Não é aquele, eu estou em paz comigo mesmo, olha só, não mexo com ninguém, cara, eu sou pacífico, eu sou do bem. Não, você não basta ser do bem, você tem que ser produtor da paz. Como foi Mahatma Gandhi? Né? Mahatma Gandhi. O Jesus era extremamente inteligente. Quando ele, né, aquela citação que eu falo, quando Pôncio Pilatos pergunta a ele, mas o que é a verdade? Jesus olha para ele e fala assim, como é que eu vou responder esse cara? Ignorância completa, não tem como. Então Jesus se cala. Mas o calar-se de Jesus era uma resposta. Para quê? Para ele entender assim, olha, a única forma de você entender a verdade é você recolher o teu silêncio. É você internalizar. Recolhe-te ao teu quarto e apaga a tua luz. Como ele diria. Caramba, a única maneira de você entender a verdade é você internalizar a tua consciência. Porque quanto maior for a tua internalização, quanto maior for a tua capacidade de meditação, quanto maior for a tua capacidade de se concentrar em você mesmo, mais autoconhecimento você vai produzir e mais consciência você pode despertar. Porque eu não conscientizo ele. Eu desperto a consciência. Eu, como educador, desperto a consciência. Porque a consciência é um padrão intrínseco, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Né? E Paulo Freire diria com muita propriedade que conhecimento não se transfere. Conhecimento se produz. O que eu transfiro para você é informação. Informação que eu estou dando de repente para ele tem um nível de aplicabilidade, para ele tem outro. De repente ele aproveitou 80%, ele aproveitou 15%. A informação foi a mesma. Porém, na aplicabilidade do seu cotidiano, da sua vida, os conhecimentos produzidos foram individualizados de acordo com a crença, com a possibilidade de entendimento, com a vontade